Pela oportunidade do ano. E para começar o ano, eu já vou começar fazendo uma série de pregações em Hebreus 11. Desde o finalzinho do ano passado, eu tenho pensado em fazer essa série, e Hebreus é um livro que eu tenho morado nele. Eu lembro de assistir um podcast com o Hernani Dias Lopes, e ele falar que ele gosta de morar nos livros da Bíblia. Ele passa um tempo morando em Gálatas, daqui a pouco ele passa um tempo morando em Efésios, porque ele gosta de mergulhar a fundo no que aquela carta, aquele texto, aquele livro da Bíblia está falando. E já faz um tempo que eu tenho morado em Hebreus, e Hebreus fala muito ao meu coração, ainda mais por conta do tempo que nós estamos vivendo, por conta do que nós estamos passando. Amém? Então, eu vou começar essa série em Hebreus 11. Hoje eu vou fazer a introdução, mas antes eu vi que tem um visitante aqui hoje à noite. Vamos cumprimentar, e também vai ser postado no meu canal no YouTube. Então vamos cumprimentar o visitante aqui e o visitante no YouTube também. Amém? Sejam bem-vindos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Volte sempre. Amém. Então, Hebreus capítulo 11 e versículo 1 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Amém. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pedir para que o Senhor ilumine nosso entendimento, que Ele venha falar aos nossos corações. Amém? Senhor Jesus, essa é a sua palavra, Senhor. Nós estamos aqui para aprender dela essa noite, Senhor. Nós estamos aqui para ser transformados através da sua palavra, Senhor. Senhor Jesus, nós não queremos colocar o Senhor numa manjedoura, nós não queremos colocar o Senhor como um hóspede, mas nós queremos colocar o Senhor no lugar que é seu por direito, Senhor, acima de todas as coisas, meu Pai. Pois o Senhor é dono deste lugar, Senhor. O Senhor não é apenas um hóspede, o Senhor não é apenas alguém que veio a passeio, meu Pai. Mas nós entendemos, Senhor, que quando o Senhor vem e quando o Senhor fala aos nossos corações, é impossível nós permanecermos os mesmos, Senhor. É impossível que nós não mudemos, meu Pai. E aqui nós queremos ser transformados, meu Pai, através dessa palavra, meu Pai. Senhor Jesus, eu oro pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Que o Senhor ilumine o entendimento, meu Pai. Que o Senhor prepare os corações, meu Pai, para que essa palavra venha frutificar, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, meu Pai. Nós precisamos do Seu agir, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e Te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui no livro de Hebreus e eu vou explicar um pouco do contexto de Hebreus. Antes, eu gostaria de ler o capítulo 12 de Hebreus. Diz assim, versículo 1: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém. Eu sei que a série é sobre Hebreus capítulo 11, mas eu gostaria de começar essa série citando Hebreus 12, porque eu gosto muito dessa passagem, desse texto de Hebreus 12, porque
ele, depois de apontar todos esses homens que ele cita em Hebreus 11, ele fala, olhando para essa nuvem de testemunha que vocês estão vendo, que eu falei, vocês devem prosseguir, vocês devem firmar a sua esperança, firmar a sua confiança, a sua fé em Cristo Jesus também. Então, o tema da série é nuvem de testemunha, como fala em Hebreus 12. E Hebreus, irmãos, é um livro que tem falado muito comigo por conta do contexto que o autor escreveu, porque a motivação do autor de Hebreus escrevendo essa carta. E basicamente o propósito da carta de Hebreus é mostrar que Jesus é superior a todas as outras coisas. Nós sabemos que os irmãos hebreus, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo com uma perseguição por conta do imperador Cláudio. Eles foram expulsos de Roma e eles estavam vagando pelaquela região. E então o autor de Hebreus, ele escreve essa carta. Por quê? Porque as pessoas que estavam sendo perseguidas, irmãos, eram os cristãos. E aí esses irmãos hebreus, eles estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, a voltar para a antiga religião, para voltar aos antigos rituais. E então o autor da carta, ele escreve essa carta desde o capítulo 1 até o capítulo 10, mostrando que Jesus é superior que todas as coisas. Nós vemos o capítulo 1 de Hebreus, irmãos, eu costumo falar apóstolo Paulo, mas é confundindo mesmo. O autor, ele começa dizendo que Deus falou com o seu povo de muitas maneiras antigamente e através dos seus profetas, mas nesse tempo ele falou conosco através do seu Filho. E aí nós vemos o capítulo 2, onde o autor, ele fala que Jesus, e ele começa a mostrar que Jesus, ele é superior aos anjos. E aí quando chega no capítulo 3, ele começa a incentivar os irmãos que eles não venham retroceder, que eles não venham agir com incredulidade, endurecer o seu coração. E aí ele começa a apresentar, irmãos, Jesus como a consumação de todas as coisas. O Hernando Dias Lopes chama o livro de Hebreus de quinto evangelho, porque ele diz que os 4 evangelhos antigos falavam da vida de Jesus na terra, só que Hebreus, ele fala sobre o agir de Jesus e a vida de Jesus nos céus. Ele conta como Jesus continua agindo nos céus. Então, é por isso que eu amo esse livro, irmãos. É por isso que eu amo o livro de Hebreus. Porque a gente não pode olhar para o Antigo Testamento e achar que aquelas coisas não tinham o seu devido valor. Tinha. Realmente existia um valor em tudo que era feito. Mas nós sabemos que todas essas coisas que eram feitas, todos os sacrifícios, todos os profetas, todos os sacerdotes, todas as mensagens, todas as profecias apontavam para Cristo Jesus. Todas essas coisas apontavam para o nosso Salvador. Nós estávamos fazendo um estudo em João capítulo 1 e nós vimos que as pessoas, o povo daquele tempo, ele tinha uma imagem de Deus muito desfocada de quem Deus era. Eles não podiam, por conta da religiosidade, nem mesmo chamar Deus de Pai. E eles viviam uma vida totalmente regrada, onde eles não podiam ter uma certa intimidade por conta que a religião impedia eles. E eles não conseguiam olhar para Deus como Deus é. Até que Jesus vem e em João diz que ninguém viu a Deus, mas o Filho unigênito de Deus veio revelar a ele. E ali é a consumação das promessas. Porque desde Gênesis, Deus, ele prometeu a vinda do seu Filho para nos salvar. A vinda do Filho para resgatar os demais filhos. Amém? E então, Deus, ele profetiza a vinda desse homem, do Messias. E aí vem os sacrifícios, vem todos aqueles profetas,
vem todos aqueles momentos onde Deus ele estabelece o seu tabernáculo, estabelece a forma como eles iam chegar a Deus. E aí nós olhamos para isso e entendemos que todas essas coisas apontam para Cristo. Cristo é a consumação de todas essas coisas. E é isso que o autor de Hebreus está falando. Ele diz que os rituais, eles eram bons, mas eles não tinham o poder de nos aperfeiçoar, porque nós éramos escravos do pecado. A lei, ela é boa, mas ela é enferma pela carne. Mas Cristo, ele vem e ele faz um só sacrifício. Ele se entrega uma única vez por nós. E essa única vez vale por todos os outros sacrifícios que foram feitos. E se nós formos olhar, irmãos, ainda há muita gente hoje, principalmente na região aqui dos hebreus, que não entenderam ainda. Não entenderam que todos esses ritos apontam para a pessoa de Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que está assentado nos céus, aquele que está intercedendo por nós. Amém? E nós vemos aqui no capítulo 10, no versículo 32, o quanto eles estavam sendo oprimidos e perseguidos. Hebreus capítulo 10, versículo 32, diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculos, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Irmãos, a maneira como o autor de Hebreus encoraja os seus irmãos em meio às perseguições não é uma maneira que a gente vê hoje, sabe? Ele não chega para os irmãos judeus, ele não fala assim, não, permaneçam firmes no Senhor, porque nada de ruim vai acontecer. Não, permaneçam firmes no Senhor, porque vai dar tudo certo. Não, irmãos, o autor da carta, ele deixa bem claro, que eles iam ser perseguidos. Só que ele lembra eles fala, lembre-se dos dias passados, em que vocês foram perseguidos e vocês se alegraram com isso. Irmãos, nós estamos vivendo momentos muito específicos, e todos nós sabemos o que está acontecendo. E a Bíblia deixa bem claro que nós vamos ser perseguidos. E o autor ele deixa bem claro, irmãos, qual é a nossa motivação, qual é a firmeza da nossa fé. Ele diz que esses irmãos, eles ficavam felizes e eles estavam firmes, porque eles sabiam que tinham uma casa e um patrimônio que é superior e é durável. Eles sabiam que a vida deles não estavam aqui nessa terra, o tesouro deles não está nessa terra, mas está na terra que está por vir. E esse é o encorajamento do autor aos judeus. Ele fala que eles devem voltar e se lembrar, eles devem olhar para Jesus que está na eternidade e focar nele e entender que eles têm um patrimônio muito superior. Eles têm algo muito superior preparado para eles no céu. Aí ele continua: portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Irmãos, nós sabemos que desde a antiguidade, desde o Antigo Testamento, o povo de Israel, eles viviam embaixo de uma promessa. Eles corriam atrás de uma promessa. E com nós, irmãos, também não é diferente. Assim também conosco não é diferente, irmãos. Porque Jesus, ele deixou uma promessa.
Em João capítulo 14, ele falou que teria que ir, mas ele enviaria o nosso Consolador. E ele iria também porque ele estava preparando um lugar para nós. E ele voltaria para nos buscar. Ele voltaria para que nós viemos habitar com ele. Então, irmãos, assim como Abraão, ele viveu toda a sua vida debaixo de uma promessa, buscando a terra prometida, a terra que mana leite e mel, nós também devemos olhar para o alto. Olhar para o alto e entender que nós vivemos pelas coisas que são eternas. Amém? Ele fala: vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Aí no versículo 37 ele diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Nós vivemos pela fé, irmãos. Nós vivemos por aquele que há de vir. Ele diz que aquele que prometeu, ele voltará. Aquele que prometeu, ele irá nos buscar, irmãos. E aí está a nossa confiança. Aí está a nossa esperança, irmãos. Nós não podemos confiar, nós não podemos colocar a nossa fé em Cristo nessa terra. Nós não podemos colocar a nossa esperança em Cristo nas coisas dessa terra. Nós precisamos buscar o Senhor entendendo que a nossa recompensa é Ele, mas está por vir. Amém? E aí, ele entra no capítulo 11, ele diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então ele mostra, irmãos, que a fé é a certeza das coisas que não se veem. E nós olhamos para a vida de Abraão, irmãos. Nós olhamos para a vida de Abraão e nós vemos Deus falando para Abraão: Abraão, saia da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Irmãos, Abraão não titubeou. Abraão saiu do meio da sua parentela e foi para a terra. Só que se nós formos olhar, irmãos, Deus ele não deu coordenadas para Abraão. Deus não falou: Abraão, você vai pegar essa rota e depois você vai virar ali, depois você vai passar por uma cidade, outra. Não, irmãos. Abraão, ele creu na palavra do Senhor. Ele creu na promessa do Senhor. E ele foi, mesmo sem saber para onde ia. Ele sabia que Deus é fiel e que não abandonaria. Ele sabia que Deus estava com ele. Amém? Então, a fé é a certeza das coisas é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. E aí ele entra e começa a falar dos patriarcas. Ele fala no versículo 4: pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 4, na verdade. Nós vamos começar falando de Abel, irmãos. Então, o autor ele começa, irmãos, mostrando que todas as coisas apontam para Cristo. Todas as profecias apontam para Jesus. Todos os rituais, a lei, todas as coisas apontam para a pessoa de Cristo Jesus.
E esse Cristo, ele veio. E nós sabemos que nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E o povo, ele almejava a vinda de um Cristo, só que esse Cristo que o povo almejava, irmãos, era um Cristo que vinha governar de maneira política a terra. E nós vemos aqui, nós estamos em Gênesis, e é aqui que fala sobre a queda, irmãos. É aqui onde tudo começa e onde Deus, ele promete a vinda do Filho. O Filho que é o menino que nascerá da mulher e que pisará a cabeça da serpente. Nós vemos aqui a queda do homem. Quando o homem, ele resolveu desobedecer a Deus. Quando o orgulho, o egoísmo entrou na vida humana. A natureza do pecado começou a governar sobre nossas vidas. O homem, ele estava morto, irmãos. E aí, chegando no capítulo 4, a Bíblia diz assim: Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, depois de ter sido expulso do jardim do Éden, Adão e Eva, eles tiveram um filho chamado Caim. E Eva, provavelmente, ela esperava que Caim já fosse o filho que ia redimir eles. E é por isso que ela fala: adquirir um varão. E aí ela coloca toda a sua esperança, e aqui eu estou conjecturando, irmãos, ela coloca toda a sua esperança nesse menino, no primogênito dela. Só que quando a gente lê mais tarde, a gente vê que não é bem assim, irmãos. A gente vê que o pecado, ele passa a tomar toda a humanidade. Nós estamos vindo de um tempo de Covid, onde as pessoas eram contaminadas facilmente, onde um vírus era passado facilmente de pessoa para pessoa. E assim foi o pecado, irmãos. O pecado, ele foi passado a toda a humanidade como um vírus. Mas o pecado, ele foi muito mais cruel do que o vírus da Covid. Porque quando nós pegamos o vírus da Covid, irmãos, nós ainda temos uma chance de sobreviver. Amém? Só que o pecado, ele foi passado e ele não nos deu chance, ele nos matou. Nós morremos em Adão e Eva, irmãos. Nós estávamos totalmente condenados. E aqui nós podemos ver a consequência do pecado, irmãos. Versículo 2 diz: depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Irmãos, depois de ter passado, depois de ter sido expulso do jardim do Éden, Adão e Eva, eles têm 2 filhos chamados Caim e Abel. E esses 2 filhos passaram a trabalhar. Provavelmente aqui eles já eram grandes, provavelmente aqui eles já eram adultos. Nós olhamos assim, nós não temos uma dimensão da idade deles, mas nós sabemos que Adão viveu uns 900 anos. Então provavelmente aqui eles tinham uns 300 anos já. Então eles já eram adultos. E a Bíblia diz que chegou o tempo onde eles foram oferecer um sacrifício ao Senhor. E Abel, ele oferece sacrifício de, Caim. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então Caim, ele traz o fruto da terra, e Abel, ele traz, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho a gordura. Ele trouxe a gordura. E nós sabemos, irmãos, que no Antigo Testamento, tanto a oferta da terra e quanto a oferta do rebanho era aceitável diante de Deus.
Todas essas ofertas eram aceitáveis diante de Deus. Quando Deus estabelece o seu tabernáculo e as ofertas, o sacrifício. Só que uma dessas ofertas que foi entregue nesse episódio não foi aceita, que foi a oferta de Caim. E nós ficamos se perguntando por que a oferta de Caim não foi aceita, irmãos. E nós vemos em Judas, eu acho, no livro de Judas, que Caim, ele se tornou um estilo de falso mestre, um típico falso mestre, uma espécie de falso mestre, porque ele queria servir o Senhor da maneira dele. Ele queria servir o Senhor. Ele criou uma nova religião, irmãos. Ele se tornou um idólatra, porque Deus, ele aceita e ele pede que nós entregamos as nossas primícias. Ele pede o nosso dízimo. Ele pede que seja algo que vem primeiro. Nós precisamos colocar o Senhor acima de todas as coisas. Mas Caim, ele pega e ele deixa o Senhor para depois. Ele deixa o Senhor para, ele cuida da sua vida, do seu rebanho, e depois ele pensa no Senhor. Depois ele pensa no que ele vai oferecer para o Senhor. E Deus não aceita, irmãos. Deus não aceita uma oferta quando nós olhamos e entregamos de qualquer jeito. Então, Deus aceita a oferta de Abel, irmãos, porque a Bíblia diz que Abel entregou das primícias do seu rebanho. Abel tirou o melhor dele. Abel, ele colocou o Senhor em primeiro lugar. Abel, ele pegou a primícia do seu rebanho e ofereceu ao Senhor. Eu estava vendo uma pregação, eu acho que era do Felipe Bartoszewski, o nome dele, e ele diz que Caim matou Abel porque ele não suportava Abel, porque Abel se parecia demais com o Senhor. E nós vemos, irmãos, que quando o homem caiu, ele passou a ter pavor de Deus. O homem passou a ter pavor de Deus. Quando o homem cai, irmãos, ele passa a se esconder de Deus. Ele passa a olhar a Deus como um ser perigoso, um ser terrível. Porque o pecado traz isso, irmãos. Então, quando Caim, ele olha para Abel, irmãos, ele não consegue suportar. E o Felipe, ele fala que Caim só matou Abel porque ele não podia matar a Deus. Caim só matou Abel porque ele não podia matar a Deus. E a Bíblia em Romanos diz que nós nos tornamos inimigos de Deus, que Deus nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos. O homem passou a tratar Deus como um inimigo, irmãos. Então Caim, ele não suportava isso. Caim não suportava olhar para o seu irmão e ver Deus nele. Caim não suportava olhar para Abel e ver Deus em Abel. Então ele precisava urgentemente fugir de Abel, o matando. E nós podemos ver que isso começa a surgir por conta da inveja, por conta que Deus aceitou a proposta, a oferta e o sacrifício de Abel. E Caim acaba se tornando o primeiro homicida. Vamos ler do versículo 4, diz: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Então o Senhor lhe disse: por que você anda irritado? E por que essa cara fechada? Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele será contra você, mas é necessário que você o domine. Irmãos, aqui nós podemos ver a misericórdia de Deus. Deus, ele continua sendo um ser misericordioso com Caim. Ele chega para Caim e ele faz duas perguntas retóricas. Ele fala: por que você está bravo, Caim? Por que você está bravo? Por que você fechou a cara? Sabe? E nós olhamos, irmãos, e nós vemos um Deus misericordioso.
Porque mesmo desprezando e não aceitando a oferta de Caim, ele ainda se aproxima de Caim. Ele ainda vai e fala com Caim. Ele ainda dá a chance de conversar com Caim. E ele fala, se você fizer a coisa certa, eu aceitarei a sua oferta. Irmãos, aqui nós conseguimos enxergar o porquê que Deus não aceitou a oferta. É porque Deus ele não queria apenas a oferta de Caim. Deus queria Caim. Deus não queria apenas a oferta de Abel. Deus queria Abel. Irmãos, tem uma frase que diz que quando Deus pede a Abraão, Ele quer Isaac. Quando Deus ele pede a Abraão, quando Deus pede Isaac, Ele quer Abraão. Irmãos, não adianta nós virmos aos cultos, irmãos. Não adianta nós entregarmos uma oferta ao Senhor de qualquer jeito. Porque o que Deus quer, irmãos, é nossa integridade. O que Deus quer é nossa vida, irmãos. E é assim que ele chega para Caim e ele fala, por que você está bravo? Por que você está irritado comigo e com seu irmão? O seu irmão não tem culpa disso. Ele fala, se você fizer a coisa certa, se você viver da maneira certa, eu aceitarei a sua oferta. Amém? Só que nós podemos ver que Caim não escutou a Deus. Caim já estava determinado a matar o seu irmão. Caim já não tinha mais um coração voltado a Deus. Nós podemos ver também em Mateus 23. Deixa eu abrir aqui, bem rapidinho. Mateus capítulo 23, versículo 35, diz: para que recaia sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem vocês mataram entre o santuário e o altar. Aqui, irmãos, Abel está sendo chamado de justo. Abel ele não está sendo chamado de justo por qualquer pessoa. Abel ele está sendo chamado de justo por Jesus, irmãos. Jesus ele está aqui exortando os fariseus, exortando os religiosos, e está falando que os religiosos passaram a perseguir os seus profetas, os homens que Deus enviaram. E ele fala que o sangue desses homens serão requeridos, tanto o do justo Abel. E nós podemos ver, irmãos, que nessa frase de Jesus, nós podemos entender o porquê que Deus aceitou a oferta de Abel, mas ele recusou a oferta de Caim, irmãos. Porque Abel, por meio da fé, por meio da vida que ele vivia, e provavelmente Adão, porque isso aqui, irmãos, eles não fizeram do nada, eles não ofereceram isso aqui do nada. Provavelmente Adão ensinava isso a eles. Só que um estava em fé, um estava buscando, um estava com fome de Jesus, e o outro só pensava nessa vida. O outro só pensava em cuidar do seu negócio. Então, irmãos, quando Abel entrega a sua oferta, Deus aceita. Deus aceita a oferta de o justo Abel, e ele nega a oferta de Caim. E no versículo 8 diz assim: Caim disse a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, Caim se levantou contra Abel, o seu irmão, e o matou. O Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? Ele respondeu: não sei, por acaso sou eu guardador do meu irmão? Irmãos, aqui nós podemos ver que Caim, ele já tinha planejado tudo. Caim, ele já tinha orquestrado o seu plano para matar Abel. Sabe, ele não foi simplesmente um ato onde ele foi, se irritou e acabou matando. Não, ele planejou tudo. Ele chama Abel para se afastar do povo, para levar Abel para um canto escondido, onde ele mata o seu irmão. E aqui novamente Deus aparece fazendo uma pergunta para Caim. Ele fala: Caim, onde está Abel? E ele deixa bem claro, e ele quer mostrar, irmãos, ele quer afetar a consciência de Caim. Ele fala: onde está Abel, o seu irmão?
ele enfatiza isso, irmãos. Ele quer mostrar para Caim que ele fez algo terrível. Ele fala: o que você fez com seu irmão, Caim? Olha o que você acabou de fazer com seu irmão. E Caim, ele já não tem mais um coração mole, irmãos. Ele já está com o coração endurecido, ele não esboça arrependimento. Ele não esboça, sabe, um coração temeroso a Deus. Ele chega e ele mente para Deus. Ele diz: não sei. Ele acha que ele consegue mentir para Deus, irmãos. Ele acha que ele pode mentir para Deus. E ele, além de mentir para Deus, irmãos, ele ainda debocha. Ele fala: por acaso sou eu o guardador do meu irmão? E aqui Caim está se comportando muito pior do que Adão e Eva, irmãos. Porque Adão e Eva, eles se esconderam de Deus, e quando Deus pergunta, um joga uma culpa para o outro. Só que Caim, ele já demonstra um estado de corrompimento muito grande, porque além de mentir, ele ainda debocha do próprio Deus, irmãos. Ele mostra o quão afastado, e aqui nós precisamos olhar, irmãos, e nos enxergar o estado que nós estávamos. O estado que nós estávamos, irmãos. Ele fala: não sou eu o guardador do meu irmão. Ele fala: você não deveria ser. Oi, som. Oi. Então, ele mostra, irmãos, nós podemos ver como estava o nosso estado. Nós estávamos caídos e perdidamente mortos, irmãos, e cegos. E o Senhor disse: o que foi que você fez? A voz do sangue do seu irmão clama da terra a mim. E agora você é maldito sobre a terra, cuja a boca se abriu para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar o solo, ele não lhe dará a sua força. Você será fugitivo e errante pela terra. Então Caim disse ao Senhor: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. Eis que hoje me expulsas da face da terra, e da tua presença terei de me esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem se encontrar comigo me matará. Irmãos, e aqui Deus, ele fala para Caim qual será o seu castigo. E nós podemos ver, irmãos, que a reação de Caim, irmãos, não foi se entristecer, não foi se arrepender do que ele fez. A reação de Caim é totalmente egoísta. A reação de Caim é se preocupar consigo mesmo, e ele diminui o seu erro. Ele aponta para Deus e fala: Deus, você está exagerando no seu castigo. Deus, o seu castigo não convém com o que eu fiz. Deus, você está passando dos limites. Ele fala para Deus que o seu castigo, ele fala: meu castigo é tão grande que não poderei suportá-lo. E a preocupação dele, irmãos, não é que ele vai sair da presença do Senhor, não é que ele vai se afastar da presença do Senhor. A preocupação dele, irmãos, é que saindo dali, ele será alvo fácil, irmãos. E ele diz que qualquer pessoa que visse ele o mataria. Essa é a preocupação dele, irmãos. Nós podemos ver, irmãos, o quanto o homem, ele se tornou abominável aos olhos do Senhor, por conta do pecado, por conta da natureza pecaminosa. O homem, ele passou a se preocupar consigo mesmo, e ele tenta se salvar constantemente. Eu já preguei isso aqui, mas após cair, o homem, ele tenta se salvar, ele fica tentando se salvar, e uma das provas disso E um exemplo claro disso, irmãos, uma pregação que eu assisti, ele conta, ele dá um exemplo de
de duas pessoas que elas estão num alto mar, elas foram naufragadas, e aí elas estão, sabe, uma está se afogando e ela está tentando desesperadamente se salvar. E aí, quando chega uma pessoa perto dela, ela pula, ela fica insistindo, ela fica tentando se salvar, fica puxando a outra, e ela vai fazer de tudo, irmãos, até mesmo se for possível matar a outra pessoa para salvar a sua vida. E é isso que nós vemos em Caim, irmãos. Caim, ele não está preocupado em sair da presença do Senhor. Caim, ele não amolece o seu coração. Caim, ele não pede perdão a Deus. Caim, ele fala para Deus: Deus, o seu castigo é muito severo, porque eu saindo deste lugar, eu serei alvo fácil. Porque para Caim não tem problema nenhum viver fora de Deus, viver longe de Deus. O problema de Caim é ser pego, é perder a sua vida. Então, nós precisamos voltar a olhar para o Senhor. Nós precisamos voltar a olhar para o Senhor, irmãos. O Senhor precisa ser a nossa esperança, irmãos. Em Hebreus ele deixa bem claro isso, irmãos. Caim, ele estava, sabe, tentando se salvar, a esperança dele estava apenas nessa vida. E aí, em Hebreus, o autor, ele fala, deixa bem claro, ele fala assim, que a nossa pátria é uma pátria que está por vir, é algo que está por vir, e a nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Voltando para Hebreus capítulo 11, ele fala, pela fé, eu vou ler do 10 novamente, versículo 34, ele fala: porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Então, irmãos, nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Ainda no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 23, diz: guardamos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Irmãos, a nossa confiança, o nosso fundamento, sabe, não é porque nós somos bons ou porque nós somos fortes, mas nós temos confiança pelo aquele que fez a promessa. A nossa confiança está naquele que fez a promessa, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel, sabendo que aquele que fez a promessa é fiel e justo, irmãos. É nisso que nós colocamos a nossa confiança. E é por isso que no capítulo 12 ele fala: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ele fala: esses homens que eu falei, todos esses homens, sabe, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, vocês sabem, vocês viram o testemunho deles. Vocês precisam seguir os mesmos passos. Vocês precisam colocar a sua esperança em Cristo. Vocês precisam confiar no Senhor. Moisés, irmãos, ele tinha tudo. Moisés, ele vivia como um príncipe, e ele deixou a sua vida de príncipe para viver uma vida que agrada a Deus. Ele renunciou à vida de príncipe, irmãos, para ir resgatar o povo de Deus e tirar o povo de Deus da escravidão. E ele partiu, irmãos, a Bíblia diz, depois eu falo sobre isso, mas ele partiu como que vendo o Senhor. Em Hebreus 11 fala, e nós precisamos prosseguir da mesma forma. Nós precisamos prosseguir lembrando desses homens, lembrando do que Deus fez, e sabendo que Deus é o mesmo, nosso Deus é o mesmo, e Ele não muda.
ainda que sejamos falhos, ainda que nós venhamos mudar, o nosso Deus permanece o mesmo. O Deus desses homens, irmãos, é o mesmo Deus de nossas vidas. O Deus de Hebreus 11 é o mesmo Deus, irmãos, e nós precisamos confiar nele. O Deus que prometeu que o Filho viria e pisaria a cabeça da serpente é o mesmo Deus hoje, irmãos. É o mesmo Deus que irá nos buscar novamente, para que nós venhamos morar com Ele. Amém? Então vamos ficar de pé. Vamos entregar uma oferta agradável ao Senhor, irmãos. Vamos entregar algo de coração ao Senhor. Feche os seus olhos. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradecemos por essa oportunidade, Senhor. Nós te louvamos, Senhor. E nós pedimos para que o Senhor transforme nossos corações, Senhor. Nós pedimos para que o Senhor mude nossas vidas, Senhor. Nós não queremos ser os mesmos, Senhor. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Nós te agradecemos, meu Pai, pois nós não somos dignos de estar aqui, Senhor. Nós te agradecemos, pois não somos dignos de estar diante do Senhor. Mas o Senhor tem nos chamado dia após dia, Senhor. O Senhor tem nos chamado dia após dia a estar com o Senhor. Senhor, que nós venhamos ter fome e sede de Ti, meu Pai. Que o Senhor coloque em nosso coração um anseio por Ti, Senhor. Pois nós precisamos de Ti. Nós carecemos de Ti. Nós necessitamos de Ti, Jesus. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Nós estamos totalmente perdidos, meu Pai, sem a Sua presença, meu Pai. Nós queremos colocar toda a nossa esperança e a nossa confiança em Ti. Nós queremos colocar, Senhor, o nosso anseio, a nossa fome, Senhor. Senhor, se revela a nós dia após dia, Senhor. Se revela aos nossos corações, meu Pai. Nós sabemos que é do Seu interesse santificar o Seu templo, a Sua igreja, meu Pai. Santificar e purificar a Sua noiva, meu Pai. E nós pedimos para que essa noite o Senhor purifique a Sua noiva, meu Pai. Que o Senhor venha agir, despertar a Sua noiva, a Sua igreja, Senhor. Nós precisamos de Ti, Jesus. Vem sobre nós, meu Pai. Vem sobre nós, Jesus. Assim nós oramos, Senhor, e Te agradecemos, meu Pai. Amém. E graças a Deus.